Tutieu gostaria de enviar uma saudação calorosa a todos os espectadores. Do fundo do coração, Tutieu deseja a todos um novo dia, cheio de energia e alegria e muita sorte. As luzes da sala de reuniões estão brilhando intensamente, mas na escuridão, Uri está tenso com o coração cheio de inquietação. Sua mãe, a mulher poderosa, que sempre respeitou, acabou de tomar uma decisão chocante. Lin, uma novata, substituirá Egan como vice-diretor da empresa. Mãe, por que fez isso? Egan tem sido vice-diretor há anos, ele sempre foi dedicado e cuidadoso. E Lin, se assinarmos o contrato com alguém sem experiência, não estaremos colocando a empresa em risco. Uri não consegue parar de pensar sobre essa decisão. Será que ele pode impedir sua mãe, ou já é tarde demais para mudar tudo? Qual é a verdadeira razão por trás dessa decisão e que conspirações estão esperando nas sombras? Pessoal, fiquem atentos e não tirem os olhos da tela, porque os próximos acontecimentos certamente irão surpreender todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois o que vem pela frente será ainda mais emocionante. O ambiente no pequeno café é suave com luzes amareladas, e o único som é o do copo quebrando quando Egan solta uma frase carregada de tensão. A mãe dele, Dona Anguia, oficialmente cancelou o meu cargo de vice-diretor. E Lin foi escolhida para me substituir. Uri parou completamente com o olhar perdido, sem saber o que dizer. Ambos ficaram em silêncio. Uma sensação pesada tomou conta do ambiente, como se tudo estivesse afundando nas sombras. Egan deu um gole de café, com a mão tremendo levemente. Eu não entendo de onde Lin conseguiu esse contrato. Nunca ouvimos falar dele. Se for falsificado, sabe, se Dona Anguia assinar isso, a empresa vai cair nas mãos de pessoas erradas. Uri levantou lentamente a xícara, olhando para dentro com os olhos imersos em pensamentos. Seu rosto estava frio, mas decidido. Isso não pode acontecer. Vou falar com minha mãe, vou esclarecer as coisas com ela. Não posso deixar Lin assumir sem que tudo esteja claro. Egan apertou as mãos com os olhos cheios de preocupação. Você realmente acha que pode mudar a decisão dela? Se Dona Anguia já tomou a decisão, tudo já é tarde demais. Uri respirou profundamente. Um leve sorriso apareceu em seus lábios, mas nos seus olhos havia uma determinação inabalável. Às vezes, confrontar quem está no poder é a única maneira de proteger o que acreditamos. Eu vou fazer isso. Não vou deixar esta empresa cair nas mãos de Lin. Não posso deixar tudo ir longe demais. Os olhos de Egan brilharam com uma tênue esperança. Um momento de silêncio passou. Será que Uri conseguiria convencer Dona Anguia? Ou tudo já seria tarde demais, e a empresa cairia nas mãos de Lin, alguém em quem nenhum dos dois confiava? A resposta só seria dada no encontro tenso e inevitável, onde todos os segredos começariam a ser revelados. Uri entrou na sala de estar. Seus olhos percorreram o amplo espaço e pararam imediatamente quando viu sua mãe, Dona Anguia, ao lado de uma mesa de madeira, segurando firmemente um contrato. Ela estava com pressa, como se estivesse se preparando para sair. Uri sentiu que algo estava errado no ar. Ele se aproximou, seus olhos não saíam das mãos de Dona Anguia. Para onde a senhora vai, mãe? Uri perguntou com a voz firme, mas com uma clara preocupação em seus olhos. Dona Anguia levantou os olhos, seu rosto frio e cheio de poder como sempre. Mas hoje, seu olhar não estava sereno, como de costume. Vou assinar o contrato com o parceiro. Ela respondeu de forma breve, com um tom suave, mas cheio de determinação. Imediatamente, Uri se aproximou, mas sua voz ficou mais firme, quase como uma ordem. Mãe, você precisa revisar esse contrato. Não seja tão apressada. E se for um contrato falsificado, se a nossa empresa perder tudo, quem vai assumir a responsabilidade? Dona Anguia não parecia surpresa, apenas sorriu levemente, como se já soubesse a reação de seu filho. Este é o contrato que Lin me entregou, como pode ser falsificado? Ela disse, sua voz firme e sem hesitação. Uri sentiu uma onda de preocupação tomar conta de seu coração.
Ele não conseguia ficar parado. Caminhou mais perto e sua voz não conseguiu esconder o desespero. Você realmente confia tanto na Lin assim? Ela é uma novata na empresa. Como ela poderia ter o poder de tomar decisões tão importantes? Uma pessoa como Lin, de onde ela tirou esse contrato? Mãe, a senhora precisa pensar melhor. Não deixe que esse contrato coloque a empresa em risco. Os olhos de Uri não se afastavam de Dona Anguia, que estava ali, segurando firmemente o contrato. Tudo parecia ter parado de repente. O espaço ao redor deles parecia se esticar. Dona Anguia se virou, seu olhar endurecido, mas ainda havia algo vago, indefinido em seus olhos. Você está duvidando da Lin? Ela perguntou. Sua voz já não estava suave como antes, agora estava cortante. Uri ficou imóvel, seu peito arfando com força, suas mãos se fecharam em punhos. Ele sentia a tensão se espalhando de todos os lados. Não é uma dúvida, é a verdade. A senhora confiou em Lin apressadamente, ignorando coisas que não são visíveis à primeira vista. Precisamos esclarecer tudo. Não podemos deixar que decisões erradas tragam desastre. Dona Anguia olhou diretamente nos olhos de Uri. Por um momento, seu olhar parecia querer atravessar a mente dele. Uri sabia que ela não era fácil de convencer. Cada palavra dela vinha com uma estratégia. Mas qual era a verdade? Será que Dona Anguia estava cegamente confiando em Lin? Ou realmente havia algo errado no contrato, que Uri ainda não conseguia enxergar? E se esse contrato fosse uma fraude, seria possível impedir isso antes que fosse tarde demais. Uri sentiu uma onda de tensão subir repentinamente, mas ele não podia recuar. Uma batalha invisível estava acontecendo ali mesmo naquela casa. E quando Dona Anguia estava prestes a assinar aquele contrato, seria tarde demais para mudar as coisas. Todas as perguntas ainda estavam sem resposta, mas no ar, a verdade começava a se revelar de uma forma assustadora. Dona Anguia entrou no pequeno café, com os olhos cheios de reflexão, como se carregasse um peso indescritível. O Sr. Tuan já estava sentado à mesa, seus olhos afiados, observando-a desde o momento em que ela entrou. O ambiente no café estava silencioso, só se ouvia o som das xícaras de café e a atmosfera tensa entre os dois. Dona Anguia se sentou, colocou sua bolsa na mesa e olhou para o nada. Depois de um tempo, ela falou, sua voz cheia de hesitação. Lin me entregou um contrato. Eu ia assinar, mas Uri me impediu. Ele disse que eu deveria revisar tudo cuidadosamente antes de assinar. O Sr. Tuan franziu a testa, seus olhos fixos em Dona Anguia. Ele ficou em silêncio por um momento pensativo. Então acenou com a cabeça, levemente com um tom sério. Eu também acho que a senhora deve pensar melhor. Não pode ser tão apressada assim. De onde Lin conseguiu esse contrato importante? Ela acabou de entrar na empresa. Como pode ter autoridade para fazer isso? Pense bem, e se Lin estiver tramando algo, isso pode ser uma fraude. E Lin é filha de Dona Lan. Se ela quiser prejudicar a senhora para tomar a empresa, o que acontecerá então? Dona Anguia ficou pensativa. Seus olhos pareciam escurecer ao ouvir as palavras de Sr. Tuan. Ela, filha de Dona Lan, essas palavras ecoaram como um alerta arrepiante em sua mente. Será que Lin estava jogando um jogo perigoso para tomar o poder? E se fosse verdade, Dona Anguia não poderia ficar parada. Você tem razão, finalmente falou Dona Anguia, sua voz grave. Obrigado por me alertar. Vou reconsiderar definitivamente, não posso deixar isso acontecer cegamente. Sr. Tuan olhou Dona Anguia, seus olhos pensativos. Ele sabia que Dona Anguia não era fácil de enganar. Mas dessa vez, ele sentia que algo não estava certo. Será que Lin realmente estava tramando algo? Ou será que Dona Anguia havia confiado demais em alguém que ela via como filha por tantos anos? Quando Dona Anguia se levantou, seus olhos ainda estavam cheios de dúvida e determinação. Mas naquele momento, uma sensação estranha tomou conta do ambiente. Será que a verdade viria à tona, ou Dona Anguia continuaria em um caminho perigoso, sem saber? Lin entrou na grande sala de estar de Dona Anguia. Seus olhos eram afiados, mas cheios de cálculos.
A sala estava silenciosa. Apenas o som do relógio na parede, o tic-tac, marcando o tempo que passava, de forma tranquila. Dona Anguia estava sentada olhando para fora da janela, com uma expressão pensativa. Quando Lin se aproximou, ela não se virou de imediato, apenas levantou a xícara de chá e tomou um gole suave. Lin se sentou ao lado de Dona Anguia, seus olhos passando por ela, antes de se fixarem no contrato que estava sobre a mesa. Ela não pôde conter a impaciência e logo perguntou com uma voz suave, mas cheia de pressão: "A senhora já assinou esse contrato?" Dona Anguia suavemente abaixou a xícara de chá, seus olhos ainda fixos no vazio fora da janela. Lin podia sentir a tensão no ar, mas Dona Anguia não se apressou em responder. Após um momento de reflexão, ela falou com uma voz grave e calculada: "Ah, esse contrato, eu preciso de mais um tempo para pensar melhor." Lin apertou os olhos levemente, mantendo a expressão calma, mas sua voz revelava uma urgência difícil de disfarçar. "Dona Anguia, se não assinar logo, não poderemos continuar a parceria com o nosso parceiro. Eles não vão esperar para sempre. Essa oportunidade não vai voltar outra vez, a senhora sabe disso." Dona Anguia permaneceu em silêncio, observando Lin, sentindo como se uma pressão invisível estivesse pesando sobre seu coração. Ela sabia que a pressa de Lin não era por acaso, mas o verdadeiro motivo por trás disso não era fácil de identificar. Ela precisava de tempo, mas a insistência nas palavras de Lin a fazia hesitar. Lin percebeu a dúvida de Dona Anguia e não perdeu a chance de adicionar: "Pense bem, o parceiro confiou em nós. Se não assinarmos o contrato, será que conseguiremos manter essa confiança?" As palavras de Lin soaram como um alerta, tornando o ambiente ainda mais tenso. Dona Anguia ficou em silêncio, seus olhos fixos no contrato, como se estivesse procurando por algum sinal. Mas a pergunta em sua mente ficava cada vez mais clara: será que Lin era realmente confiável? E se ela assinasse o contrato, o que estaria realmente entregando? Será que Dona Anguia seguiria as palavras de Lin e tomaria uma decisão rápida, ou continuaria hesitando e investigando mais sobre a verdade por trás do contrato? Tudo só se esclareceria quando ela decidisse seguir adiante nesse jogo arriscado que Lin já havia preparado.